chalé, 7 de janeiro, dia do leitor, da leitora. Nada formal, como sempre, uma roda de conversa. Nós vamos gravar, nós também temos serviço revelado, vai fazer a gravação, agora vamos editar, porque sempre é bom o registro. E começar um movimento, para quem sabe hoje, já que lá na Praça da Alfândega também teve início ali pelas 11 horas, eu fui lá, e a gente levantou a ideia de que nós fizéssemos o ano de 2025 o ano da leitura. Então, também é uma opinião que eu gostaria de ter de vocês. Aqui todos nós já nos conhecemos, mas é sempre importante que sempre as pessoas vão falando, dizer seu nome completo, está sendo gravado, tem feito, mas muita vontade de colocar essa questão. Eu coloquei Metamorfose da Vida, porque eu peguei meio a carona do livro que a gente fez, que é a questão da vida, né, da nossa transformação, e como as leituras, ou a leitura, tem nos transformado bastante. Eu ouvi um depoimento lá na Alfândega, muito legal, uma fantástico. Voltou com uma leitura no momento de crise que ele teve, que eu já detalhes, mas isso foi importante para impulsionar a vida e a própria carreira dele. Né? Acho que a gente pode começar por esse lado aqui, começar com o mais jovem aqui, que é o Brian, que apresenta. Brian, ele fala um pouquinho aqui, faz. Meu nome é Brian, eu tenho 15 anos, falo para o Campo de Rio Grande do Sul. Escrevi meu primeiro livro, Cavaleiros dos Cristais. Comecei com 7. É um livro de aventura de fantasia que conta a história de 6 jovens que encontraram cristais com poderes. Mas um deles mudou de caminho. E agora tive que descobrir a história dos cristais e como ajudá-lo. Por isso, tem que proteger quem ama o mundo inteiro. Bom, essa parte de ler, a minha mãe me ensinou. Ela me trouxe para o mundo da leitura, me abduziu quando eu era bem jovem. Ela começou mostrando a saga dos Harry Potter, uma saga que eu carrego no coração. Logo depois de ler, eu li Pé de Laranja Negra, outro livro que é o meu favorito. Para mim, mudou minha vida. Eu carrego minha história e me acredito muito. Eu queria depois também ouvir a professora Vera Ione sobre essa declaração do meu pé de Laranjanima. Eu sou da geração, começou lá com o meu pé de Laranjanima, né? Mas depois a gente vai ouvindo, vamos seguir aqui a ordem, foi muito legal. Tive o prazer de ler teu livro, fazer uma pequena resenha, continue assim. A tua mãe, de fato, eu conheci a ti por causa da tua mãe. Num evento que a gente fez, que a mãe dele é cuidadora de idosos, ela está na enfermagem, enfim, fisioterapia, né? Assim contigo. Bolívia. Eu quero começar parabenizando a mãe do Brian. O meu sonho como livreiro é que todas as mães brasileiras procedam do modo como a tua mãe, Brian, agiu em relação a ti. Porque uma pessoa que começa no momento em que se alfabetiza e até antes, no momento pré-alfabetização, a se familiarizar com o livro, a chamar um livro de tu, meu amigo, é claro que terá uma vida muito mais feliz, porque o conhecimento que o livro nos traz, o prazer que o livro nos traz, possibilita uma vida infinitamente mais ampla e ao mesmo tempo mais profunda do que outras vidas podem. Eu estou falando isso, minha mãe era analfabeta. Eu convivi até 19 anos, lá no lugar onde eu nasci, em Magné, com muitas pessoas analfabetas. Eu sei muito bem o quanto as pessoas que não sabem ler se sentem em relação ao restante da humanidade. Que bom que podemos comemorar o dia do leitor. Na minha opinião, se eu tivesse escolhido, seria o dia da leitura.
é mais amplo. Que estamos falando disso e já começando com esse garoto que está aqui ao meu lado. Eu conheci poucos dias atrás aqui numa das edições da Feira do Chalé. Gostaria muito que se multiplicassem os praias pelo Brasil inteiro. Nós chegaremos lá um dia, ainda que seja para a geração dos meus tataranetos. Mas enfim, o importante é que estamos aqui, e ainda ontem eu tive a oportunidade de falar com um cliente meu que fazia alguns anos trabalhava em Brasília e que agora vai trabalhar na Câmara Municipal, exatamente com o sucessor do nosso Ademir, que é o Alexandre Gulitz, um médico sensível, inteligente, jovem, que vai levar adiante os assuntos referentes ao livro da atual legislatura que recém começa. Portanto, esse rapaz, Juliano, talvez ele venha daqui a pouco. Que bom, eu falei para ele, está aí hoje. E que sabemos que vai estar em boas mãos essa comissão. Para não me alongar, eu já falo no microfone, eu quero anunciar um projeto que recém, eu vim agora da casa do meu amigo Renato Matos, estamos iniciando o que será uma atividade, nós dois no palco, com uma leitura dramática do livro chamado A Escada, que é do Gabriel Perissé, o primeiro livro de poesia do cara, e já entrou de mão cheia na área da poesia. Excelente obra que nós queremos compartilhar com quem tiver oportunidade para nos ver e ouvir daqui a alguns meses esse trabalho do Renato e meu. Falar do vereador Alexandre Gulitz, ele está fazendo um esforço para que ele coordene a frente parlamentar da leitura. Hoje tem uma sessão extraordinária, se eu estaria aqui, mas talvez o Juliano, que é o chefe do gabinete, virá até aqui, mas nós temos uma garantia. Eu falei de manhã com a Sofia também, que está no estado, e a gente continuar essa nossa batalha, ter um vereador em Porto Alegre, deputado estadual, deputado federal, que faça essa ligação do livro da leitura. Então, eu acho que isso vai ser bastante difícil. Eu sou a Irenada, está então, sou arquiteta, e eu fico encantada também em ver os pais transmitindo o exemplo da leitura. Eu falo isso porque eu aprendi a ler por osmose também. Lá em casa todo mundo era leitor, a gente acho que já nasceu meio que sabendo ler, a gente brincava, e meu pai nascia, o neto, ele já dava um livro de presente. Eu cresci com uma coisa muito bonita que se chamava Armadilhas do Bem. Eram estantes de livros com as coleções do meu pai, não eram coleções só de criança, eram coleções clássicas, estavam ali os Machados de Assis, todas as grandes obras clássicas, para a gente pegar, a gente tocar, isso era fantástico. Eu me lembro que cada feira do livro eu ganhava, eu aprendi, eu contava as histórias do Christian Andersen, terapias maravilhosas. E eu noto assim que não só eu, todos os meus irmãos leem, como as minhas sobrinhas, e a coisa mais bonitinha da minha primeira sobrinha neta, com 3 anos, ela ia para o shopping, ela passava na frente das lojas de brinquedo e ela entrava dentro de uma livraria, sabe, para brincar, para comprar um livro. E aí, de repente, estava ela, a maiorzinha, lendo, e a outra pequenininha pegava o livro mesmo de cabeça para baixo, sem saber ler, mas assim, ó, o que eu quero dizer é o exemplo, sabe? É essa colocação. Eu acho que o jovem tem ânsia de ler. A última pesquisa mostrou que os jovens leem bastante. Então, assim, como a gente, como sociedade,
poder garantir que os jovens tenham acesso a livros. Como é que a municipalidade, o Estado, pode presentear isso? Porque o maior dos afetos, hoje eu estava lendo a respeito, o maior dos afetos é o conhecimento. E o conhecimento que se tem através da leitura, ele é uma coisa fascinante, porque a imagem que tu cria dentro da tua cabeça, ela é infinitamente maior que qualquer coisa que tu enxerga. Então, fica esse exemplo, assim, fica a palavra do exemplo. O pessoal que vai chegando é só se abancar, depois a gente vai fazendo uma roda aqui de conversa. Eu sou a Vera e hoje menina. E estava até, ainda bem que eu escrevi o que eu ia dizer, porque eu com várias memórias com os nomes. Então, se der uns autores, anotei, senão iam dizer que eu estou imitando o Brian e a Helenara. Porque eu ia contar uma história minha com a minha mãe, depois vou postar para os não dizerem que eu estou imitando, tá? Eu tive o meu exemplo, não foi propriamente assim da minha mãe me levar para ver livros, coisas. Eu também lia, eu tive muito prazer. E eu fiquei lendo assim como ela lia deitada no sofá, e eu lendo assim, eu meio deitada. E eu pegava os livros que ela largava, não porque fosse exemplo, mas porque eu era muito de pilotar a vida dos adultos. Eu me tornei escritora. Eu estava sempre no meio dos adultos, que pediam para eu ir brincar, eu não ia, ficava aí. Então me caiu, eu peguei assim 3 livros sem me preocupar de mostrar como eu sou culta, como eu sou maravilhosa. Peguei 3 livros assim que me marcaram muito. Então o primeiro que me marcou muito se chamava Hotel Edelweiss. Eu nem sei se é uma boa literatura isso, e nem quero saber assim, porque foi uma coisa muito forte, muito importante para mim. Era um livro que era um livro escrito por uma mulher brasileira, e era uma história de 3 casais, lua de mel ou 4, no Hotel Edelweiss em Bariloche. E eu comecei a ler aquele livro e eu vi que não era para ensinar nada, era uma coisa que me dava prazer saber a história deles. E aí eu estava na piscina, no clube, era verão, isso aí eu dei tchau para meus amigos e ia embora para casa para dar mais uma lidinha. Então eu adorei esse livro, assim, me marcou muito. Depois, mais tarde, um livro também que caiu nas minhas mãos porque eu pegava os livros assim. Era do inglês, esse sim, eu acho que tem condições, é o Thomas Hardy. E aí eu fiquei impressionada com o uso dos apelos sensoriais, assim, dos cheiros, das coisas. E eu sublinhava isso aí, porque eu achava que eu nunca mais ia encontrar no outro livro aqui. Até que eu li o Thomas Hardy, porque isso aí eu sei que vai me ensinar muito. E depois do Thomas Hardy, eu lia muito também, mas aí foi a vez do E o Vento Levou. Ainda não tinha visto o filme, peguei o livro, era um livrão enorme, eram 2 volumes, eu não me lembro disso, porque era muito grande. E aí também eu fiquei fascinada pelas histórias, dos amores, das aventuras, a história também, que forma boa de aprender história, né? A Guerra da Secessão, iam até torcer para o Sul, né? Porque escritores eram do Sul. E aí eu achava que fizeram muito bonzinhos, os escravos, tudo era melhor. E achei que foi um livro maravilhoso também. E lia também uma sino-inglesa, que era Percy. Mas eu vi que isso aí era criança, não era uma pré-adolescente. Tive a sorte de pegar livros que tinham coisas assim para despertar curiosidade. Que agora voltei a ser meio interessada, mas eu não era interessada no cultura oriental, assim. Mas ela era uma mistura, né? Porque ela era filha de chinês com inglês. Então ela comprava
eu fico assim, apavorada, porque nós temos muito poucas mulheres. Mas aí eu me dei conta que eu tinha, que os livros mais importantes, assim, no início, foram 3 mulheres e um homem. E aí eu falei, bom, então tá bem, né? Porque 3 mulheres e um homem. Agora a gente perde um pouco desse encantamento quando a gente vai para a oficina de verdade. Porque aí a gente tem que puxar tudo assim, a gente está lendo, ela tem sido aqui, ela deve ter visto isso, deve ter lido muito isso, deve ter. Principalmente quando você está lendo uma amiga, assim, eu agora estou lendo uma amiga, que é a Dani Langer. Então eu fico pensando assim, isso aí, mas como eu me identifico com isso, será que ela leu muito esses autores da tradição? A gente fica assim, fica desmanchando as coisas, né? Quer saber como é que foi feito. Então é isso, vamos continuar no livro. Um pouquinho mais alto. Tudo bem? O negócio de Ferreira, sou advogado, queria mais uma vez agradecer o convite do ADV. Só para estar aqui hoje, mas principalmente para que a gente pudesse participar dessa sessão de hoje. Mais uma vez agradecer o ADV. Eu vou ser em breve, eu acho que assim, mais uma troca de experiência. O modo que eu desenho na literatura, eu acho que é o modo que todos nós começamos na escola. Eu acho que aquela escola de outrora nos traz boas lembranças de literatura. E eu gostaria de destacar 3 autores que até hoje me marcam muito. O primeiro autor que me marcou muito, eu acho que eu conheci muito a ele, graças aos livros dele, se chama Fernando Safra. Primeiro, aprendi muito com os contos dele, me marcou profundamente. Um outro autor também, que eu acho que marcou muito só todos nós, também, eu gosto muito também de poesia. E o terceiro livro que eu gostaria de destacar, até por uma questão visual, muito particular, que sempre me recordava de Feira do Livro, eu sabia que eu partia da escola aqui, os caciques lá, e a gente ia sempre na Feira do Livro, expediente, esqueci meu pai. E sempre a gente tinha a grande oportunidade, para mim, que era uma oportunidade muito grande, porque eu já conhecia ele. E aí eu acho que a Academia Brasileira de Letras cometeu os maiores e o maior pecado. Eu não fui elegido essa pessoa como imortal. Mas essa pode dar um que é imortal. Ele é muito grande, mas até hoje eu tenho toda a coleção de livros. É um escritor fantástico, ele deixa tudo no velório, dele nas ideias, e aí, com passaram os anos também, até por força da profissão, como advogado, a gente tem que ler muito. E toda essa bagagem que eu já tinha no colégio, com esses autores, outros autores, me forçou em mim um desejo muito grande de ler e ler cada vez mais. E advogado que não lê, não faz justiça, não deve ser porque advogado que não sabia ler. E para falar, tem que saber ler. Não sabe ler, não aprende, a tua escrita possivelmente não vai ser muito bom. Então eu tive essa grande oportunidade de, desde da infância, ter a oportunidade de ter contato com os escritores, com vários desses outros escritores. Vou lembrar mais um pouco mais do tema que pensava em contar. E texto jurídico. Até hoje, eu tive muitos livros jurídicos, e a oportunidade de estar aqui hoje, eu acho que é bem importante, porque como o livro traz visões diferentes, eu, principalmente, eu aprendo muito, aprendi
por exemplo, em cada capítulo do Metamorfose 2, várias experiências que os autores pegaram na Bíblia. Então, mais do que ensinar, eu acho mais para aprender, né, pela experiência de cada um de vocês, pela vida de cada um. Isso é fundamental. Eu acho que uma pessoa que não lê não deve ser uma pessoa feliz. Literatura e felicidade. Falando de literatura e felicidade, eu não posso deixar de citar Jorge Luis Borges, que dizia que a felicidade é a literatura uma forma de felicidade. Então eu não consigo associar a literatura da felicidade. Eu acho que ambas têm o seu caminho e eu acho que ambas buscam o que é muitas vezes a gente ser humano. Triste é aquela pessoa que não é feliz, que não lê, que não lê, que é feliz. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade e compartilho Obrigado. Queria também enfatizar que o Cláudio é o presidente da Associação dos Amigos do Museu Júlio de Castilhos, que é um museu muito importante, que muito ajuda. Então, sempre que pensar no Museu Júlio de Castilhos, a gente tem que pensar no Cláudio, que faz um trabalho incrível lá. Bom, meu nome é Luísa Valela Oliveira, tenho o pseudônimo literário que é o Negra Dalila, hoje bastante. A leitura, ela vem desde a minha infância, assim, porque eu tive uma tia e ela tinha o hábito de ler historinhas para nós, né? Então a gente amava, nós dormíamos com ela contando a historinha e à noite queríamos saber o que ia acontecer, né? De vez em quando a gente roubava o livro para dar uma espiada, né? Mas o que mais marcou da minha infância dessa leitura foi um período que eu passei numa escola de freira, uma congregação aqui em Porto Alegre. E logo assim, nesse primeiro ano de escola, na congregação, eventualmente as meninas, uma escola de freiras voltada para as meninas, recebiam castigo, recebia bastante castigo. Mas tinha um castigo, que eu costumo dizer isso, que eu amava, que era ficar na biblioteca, né? Ah, não vai querer ficar quieta, tu fica na biblioteca. Ok, era o melhor castigo que eu tinha. Eu passava horas ali lendo, por isso eu aprendi muito cedo a escrever. E o escrever foi maravilhoso ainda. 7, 8 anos, 6, eu comecei com 6 meses, porque a escrita se tornou meu grande amigo. Eu sempre digo, porque eu não tinha muitas amigas no internato de freira. E também não tinha muitos amigos aonde eu morava, porque era um local onde havia o meu pai alcoólatra, minha mãe sofreu violência doméstica, e isso fez com que eu parasse no internato, né? E eu tinha como escrever o que eu passava. Algumas vezes eu ficava no internato e algumas vezes com a minha tia, que até hoje eu chamo ela de tia-mãe. Minha mãe morreu muito cedo. Então, assim, eu faço um esforço muito grande, assim, sempre para lembrar quantos livros eu leio, qual outro que mais gostou, sabe? Porque eu li muita coisa, né? Eu tive aquela oportunidade de ler e eu levei isso para a minha vida toda, na minha adolescência, sempre li. E agora pensando, qual foi o primeiro livro da infância, assim, de títulos que tu lembra hoje? Aí eu pensei, eu li uma vez A Casa das Quatro Ruas, não sei quem escreveu, mas eu posso dizer que todos os livros que para gostar de ler, eu procurava ter, para mim ler. Queria ler, tinha que ter um internato, a minha tia me dava, né? Dificilmente a minha mãe me incentivava, apesar de ter ela só tinha até a 4ª série, a ler. Mas um dos autores, né, que revolucionou assim, a minha leitura e a minha vida foi o Mário Quintana. Eu tive uma oportunidade no 2º grau de participar de um concurso na escola Padre Ramo, que era um concurso de crônicas, e eu conheci o Mário Quintana lá, que era ele que premiava. Na época, ele estava dando o prêmio, o primeiro prêmio era uma fita de vídeo cassete, não tinha nem onde colocar, porque a gente não tinha condições, mas eu ganhei uma fita. Mas me oportunizou a conhecer ele e me apaixonar por poesia.
E aí começou uma história diferente comigo, que era escrever poesia do que eu vivia. Aí toda a minha fase de adolescência para adulta, tudo que eu passava, eu tentava rimar, eu tentava fazer que nem mais eu fazia. Hoje até tem alguma academia de letras que ele é o meu patrão, que ele me inspirou a escrever poesia. E aí dessa leitura, dessa escrita, surgiu então, depois de um jantar, a Negra da Língua Poética, né? Que hoje também é escritora e já está lançando livros que não são poesias, né? Mas foi assim, esperei primeiro os filhos crescerem, né? E ter aquela oportunidade de poder investir em livros, né? Para publicar em lançamento. E assim que eu me aposentei, agora vou viver para essa literatura. Aí comecei a fazer escrita criativa, né? No período também sarau virtual. E hoje em dia eu tenho o maior prazer da leitura e da escrita. Né? Gosto de estar, gosto de